E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Como sempre, vários assuntos pra gente comentar. A gente vai começar falando uma coisa bem rapidinho, que foi a matéria que saiu aí na Folha de São Paulo sobre o tal de Mandetta e o 38, né? Um livro aí do ex-assessor de Mandetta que tá falando assim uns segredinhos do Mandetta. Depois aqui um dos assuntos principais, botei aqui de amarelo nossos 3 assuntos principais do vídeo de hoje, que é a questão do Alexandre de Moraes. Isso é uma reportagem extremamente longa, comprida, que aborda sobre vários assuntos que dá pra gente ver algumas coisas que está acontecendo. O título aí que até que eles trazem, A Tempestade Passou, fala sobre a questão dos inquéritos contra a direita e uma possível paz com Bolsonaro. Vamos comentar sobre isso daí, né? Será que realmente está existindo aí uma pacificação das relações entre o judiciário e o executivo? Também vamos falar aqui de um assunto, gente, isso aqui é muito interessante. Projeto de poder, Sérgio Moro. A gente não vai trazer muita notícia do Moro, é um assunto que eu acho que a gente nem vai perder muito tempo assim falando, mas quero mostrar para vocês uma coisa que teve ontem na Jovem Pan com Constantino e algumas matérias que também saíram ao longo do dia e algumas questões que envolvem principalmente o antagonista e a narrativa que o antagonista está tentando enfiar goela abaixo nos últimos dias. Vocês vão entender toda a questão. Depois temos aí a questão de Maia, novo ministro do MEC. Maia... tá rolando um lobby para Maia ir pro MEC. Isso tem a ver até com o antagonista. Depois temos a questão que também é assunto-chave do dia que todo mundo comentou, que é a questão de Dória. Beleza, todo mundo já sabe da questão da obrigatoriedade. Vou mostrar para vocês a resposta de Bolsonaro, só que eu quero mostrar as últimas coisas que saíram do nosso desgovernador de São Paulo com aquele país, né? As matérias que relacionam Dória, sua empresa, o Lead China, com o país. Depois vamos falar a questão de Estados Unidos, Brasil, contra o Foro de São Paulo, mais algumas coisas que estão acontecendo e porque o pessoal tá tão temeroso com as coisas que vem acontecendo no Brasil. Vamos falar da eleição de 2020, tem algumas coisas que apareceram, Bolsonaro acabou de postar em suas redes sociais um vídeo que eu acho que vale a pena de comentar. E para terminar o vídeo, tem aí uma nova campanha que o governo fez durante o período aí do dia para comemorar o dia do professor, e o governo deu umas indiretas. Interessante pra gente saber assim o que é que o governo vem pensando. Mas vamos começar, já me alonguei demais. Essa notícia aqui é rápida, mas eu quero dar notoriedade, porque se isso daqui, gente, fosse dito por outra pessoa, ninguém ia levar, sabe? Não, tá de... na verdade é o seguinte, se isso daqui saísse da boca de um direitista, ia ser aquele alarde. Ia ser matéria na Globo, matéria na Folha de São Paulo, no Estadão, na Jovem Pan, sabe, em todos os veículos da grande mídia. Luciano Huck ia comentar sobre o assunto, o Sérgio Moro ia comentar sobre o assunto, o STF abriu um inquérito, mas como é sobre o Mandetta, saiu uma notinha no UOL, uma matéria assim pequena, na Folha de São Paulo, e vejam só. Mandetta falou em usar um 38 contra filhos de Bolsonaro durante um desabafo. Diz aí um livro. Que livro é esse? Sarita nos explica que um ex-auxiliar do Mandetta relata em livro que na véspera de sua demissão, em 15 de abril, o ex-ministro teria dito sobre os filhos de Bolsonaro: minha vontade é pegar um 38 e cravar neles. Pelo menos passava minha raiva. Imagina se essa fala fosse feita contra alguém, né, do grupinho dos bonitos e cheirosos. Imagine se essa fala fosse feita na reunião ministerial. A gente viu que teve na reunião ministerial. O Abraham falou que se dependesse dele, ele começava a prender. Só foi o suficiente para ele ser exilado. Damares falou algumas coisas, olha a dor de cabeça contra Damares. A perseguição contra o Salles. Mas como é o Mandetta, ninguém vai falar nada. Aí você vê, né? E o Mandetta, de acordo com isso daí, de acordo com esses relatos do livro, ele falou que ele disse que ele não se lembra dos fatos narrados e afirma que em meio à epidemia, os filhos do presidente não faziam parte de suas principais preocupações. O livro Guerra à Saúde está em pré-venda e será lançado em 10 de novembro. O livro traz algumas coisas também, traz críticas para o governo. Agora, essa fala do Mandetta é bem interessante, né? É o verdadeiro ódio do bem, tá liberado. E aí, pessoal, já nosso assunto dos assuntos chefes aqui do dia de hoje, a gente dá uma olhada aqui com um pouco mais de cuidado. Antes de entrar na matéria do dia de ontem, quero lembrar vocês que recentemente a Veja, que foi o mesmo grupo editorial aí que fez a matéria, tinha soltado uma matéria que dizia: deixem o ministro Alexandre de Moraes trabalhar. Era a matéria aí feita pelo filho da Miriam Leitão, defendendo, falando que o Alexandre vem fazendo tudo de sensacional, maravilhoso, que ele está completamente certo no que ele vinha fazendo. E aí a gente viu toda aquela escalada do STF, tudo que veio acontecendo, como foi um problema essas ações. E aí agora temos uma nova entrevista com Alexandre de Moraes respondendo várias perguntas. E vejam só, na revista mesmo, assim, você pegar a revista física,
páginas amarelas, bonita, olha que foto, que homem. E você vê, ó, a tempestade passou. O ministro diz que choques entre o executivo e o judiciário são normais no início de qualquer governo e que a relação entre os poderes tende a ser mais tranquila de agora em diante. Fazendo um aceno, né? De vez, a tempestade passou. Mas beleza. Você vai para a matéria online, tem aqui outro título, Alexandre de Moraes. Vivemos uma instabilidade democrática. Tá falando que agora estamos em uma estabilidade, o Brasil está calmo. O ministro diz que choques são normais no início do governo, blá 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 blá. E aí o repórter, o Tiago Bronzato, faz uma pergunta. Os recentes conflitos entre os poderes ameaçaram a estabilidade democrática, sabe, essas disputas, executivo, legislativo. Se ele me falasse que Bolsonaro fez alguma coisa, eu falar, rapaz, não acredito, vai ficar nessa o tempo todo. Mas ele vai lá para falar o seguinte, ó. Temos 32 anos de estabilidade democrática, o que não significa 32 anos de tranquilidade. São coisas diferentes. O que consagra a democracia nos moldes ocidentais? Olha só, moldes ocidentais. Eu achava que, tipo assim, eu não gosto muito desse termo, né? Não gosto muito desse termo, porque talvez, conhecendo o Dória, vai falar que aquele país lá, que o Dória gosta de fazer coisa, também pode ser uma democracia. Agora, a democracia nos moldes orientais. Tipo a Coreia do Norte, né? Uma república popular, democrática da Coreia do Norte. Então, ó, o que é uma democracia ocidental pro Alexandre de Moraes? Eleições livres, tá? Beleza? Justas e periódicas. Não é tão livre a eleição no Brasil, por dois motivos. Primeiro, gente, um assunto que vale a pena comentar. Tanto para vereador quanto para cargos de deputados, vocês não escolhem. Vocês não escolhem os vereadores e vocês não escolhem os deputados. É uma falsa sensação. O que é que acontece no Brasil? O tal do coeficiente eleitoral. Às vezes, um cara lá que tem muitos votos, consegue lá um monte e sai trazendo um monte de gente junto, na carreirinha. Quando você olha a quantidade de deputados que foram eleitos mesmo pelo voto popular, se eu não me engano, posso estar enganado, não chega nem a 30. Sabe, que realmente assim, foi eleito pelo voto. De 50 eu sei que não passa. E o total são 513. Para vereador vai se replicar. Outra coisa de eleição livre que vale a pena de comentar, né? Aqueles assuntos pra gente manter na cabeça. Não existe no Brasil a possibilidade de candidatura avulsa, de pessoas não ligadas a partidos políticos. Então, a falsa sensação de liberdade. Liberdade dentro da regulamentação da lei. Se você tiver um partido, se você atingir o coeficiente eleitoral, diversas coisas. Para prefeitos, presidentes, coisa, beleza, eleição majoritária. Vota quem teve mais votos venceu. Mas não é bem assim. Mas continuando. Poder Judiciário Independente é outro pilar, sabe, que ele fala aí. E mais um, imprensa livre. Não tivemos nenhuma eleição desmascarada, tivemos 2 impeachments e uma enorme crise econômica, social e ética. Ninguém pensou em adiar as eleições de 2018, agora estamos no meio de uma pandemia e ainda assim teremos eleições. O Poder Judiciário é independente e a imprensa é livre, então vivemos uma estabilidade democrática. Fiz questão mais uma vez de colocar imprensa livre. Eu achava que a democracia devia ser assim um povo livre. Eu acrescentaria numa democracia, sabe? Um povo que escolhe, realmente um poder que sai do povo, emana do povo. A vontade popular é posta à prática. Isso acho que seria uma democracia muito boa. Agora, quando falo imprensa livre, é mais uma forma de falar o seguinte, ó. A imprensa pode falar o que ela quer. Agora vocês não são jornalistas, não são especialistas, então vocês às vezes podem praticar desinformação, sabe, fake news. Já a imprensa, quando coloca algo assim que não é verdade, foi um erro jornalístico. Por quê? É uma imprensa, né? Então, nem sempre eles acertam sempre, mas vocês não, vocês são fake news. Então, aquele discurso que tem assim uma carguinha ideológica. Mas beleza, vamos continuar olhando. Alguns setores, inclusive do judiciário, disseram que o governo Bolsonaro abalou essa estabilidade democrática. O governo abalou. Aí o que Alexandre de Moraes fala? Me surpreendeu. A meu ver, não. Houve sim a tentativa por parte de alguns grupos, olha só, radicais, principalmente nas redes, e depois usando tochas e rojão com ofensas à ameaça ao Supremo, mas as instituições reagiram dentro da Constituição. Não é bem assim. Isso faz parte do jogo democrático e do Estado de Direito. Em nenhum momento, olha só, vislumbrei qualquer possibilidade de ruptura institucional ou de ruptura democrática. Seria leviano afirmar que o governo apoiava os ataques e as ameaças. O governo Bolsonaro nunca apoiou isso. Isso aqui me intriga, né? Depois das matérias que saíram no passado, do próprio Alexandre de Moraes, depois das falas do Barroso, Fachin,
Bolsonaro autoritário, isso, aquilo, outro, está puxando, um rompimento. Inclusive, como a própria matéria diz, né? Alguns setores falavam que o governo abalou. O Alexandre Maia falou, não abalou. Então a gente vem vendo até um certo apaziguamento. Em entrevista, olha isso daqui, olha esse. Em entrevista à Veja, o ministro Luiz Ramos alertou o Supremo para não esticar a corda. Isso não foi ameaça? Olha só. O Ramos tem todo um estilo peculiar. Olha, ginástica para justificar, né? Porque se fosse em tempos passados, a questão é, aconteceu alguma coisa? Não. Mesmo nos momentos em que várias figuras do Executivo fizeram manifestações ríspidas, olha só, em relação à decisão do Supremo, qual foi a postura prática adotada? Foi recorrer ao próprio Supremo. É o que a legislação permite. Olha só, então quer dizer que falar alguma coisa não tem nenhum problema? Quer dizer que o governo pode criticar, os ministros podem criticar? O problema é quando são os grupos radicais, né? Agora que são grupos radicais, fica naquela coisa. Mas você vê, claramente, fez mais uma pergunta e saiu em defesa do Executivo, falou que não, Ramos, ele tem só um estilo peculiar, não, isso não foi uma ameaça, não foi nada, é só um jeito assim de falar, mas ele é um cara democrático. Então vocês estão vendo, tá tendo uma mudança do judiciário, né, do principalmente do STF em relação ao governo Bolsonaro. Isso é interessante, pessoal, isso é interessante. Só que aí ele vem mais uma vez, ó. E essa turbulência passou? Aí ele fala mais uma vez, sim, passou, momento histórico, a questão do início do ano. Todo governo, o primeiro ano é meio complicado. Só que depois ele fala o seguinte, ó. Em face disso, foi o momento mais turbulento realmente. O que vislumbra agora é um pouco mais de tranquilidade, o que é bom para todos. E aí depois pergunta, tá, mas o inquérito da fake news? Ele não desmente, não fala que tá errado, fala que sim, valeu a pena, no momento, justifica, achamos algumas coisas estranhas, não arredou o pé do inquérito que vai atrás da direita, esse daí ele fala, ó, esse daí a gente tá certo, vocês fizeram coisas erradas. E aí tem aqui duas coisas estranhas. Primeiro pergunta, o inquérito das fake news foi criticado principalmente por advogados que questionaram o sigilo e a restrição à ampla defesa. O pessoal falou que não estava tendo acesso, só teve acesso ao apenso 70. É como se fosse um anexo. Nem o inquérito, até teve um podcast agora do Senso Comum, com a Ludmila Lins Grilo e a Cláudia Piovesan. Uma é juíza, outra é a promotora. Elas falam o seguinte, ó, você pode ter vários anexos e nem sempre o réu e o advogado devem ter acesso a todos os anexos. Por quê? Porque às vezes tem vários depoimentos, várias pessoas, quantidade de várias pessoas, e às vezes, tipo assim, os dados daquela pessoa devem ter em sigilo, porque não tem nada a ver com a outra pessoa. Agora, o inquérito principal e os anexos em que a pessoa é citada, o réu tem que ter direito. E, gente, eu não preciso trazer aqui a notícia para mostrar para vocês. Todo mundo falou, comentou, falou, mostrou. Até a OAB fez um pedido. STF, deixem os advogados terem acesso aos autos. Mas ele não quer arredar o pé. Ele tá, porque que ele tá certo. E aí tem uma pergunta que me preocupa mais um pouco. Ele fala assim, como assim? Como assim? Porque ele fala assim que... Ele fala que o inquérito das fake news é similar ao modus operandi dos atos antidemocráticos. Aí eu pergunto, como é isso? O que é que tem? Me explica aí mais dessa questão. O que é esse tal desse modus operandi? Aí o Xandinho fala que existe um modus operandi nas fake news, inclusive de estruturas de financiamento, o que é absolutamente semelhante à das manifestações antidemocráticas. Aí ele está falando que tem um núcleo operacional, tradução, existe um gabinete do ódio, depois há um núcleo político, ou seja, um grupo de deputados que auxiliam nesse processo, depois tem um núcleo financeiro, olha só, os empresários que depositam dinheiro, e ele fala, essa investigação tem muito a se aprofundar. Não vai parar, isso daí não vai parar. Vai fazer alguns acenos para o governo, mas isso daí... Talvez isso daí até não dê em nada. Ou talvez essas investigações meio que dê uma adormecida. Mas parar não vai. Talvez ele sente em cima, sabe? Dê uns 6 meses, veja. Vê aí como é que vai, solta uma coisinha ou outra. Talvez ele leve de forma mais devagar. Mas encerrar esse processo não vai. Não vai. Aí você vê, ó, qual a sua avaliação da Operação Lava Jato? E aqui a gente até fala, já vai puxar um gancho para a questão de Sérgio Moro. E depois pergunta, ó, o senhor a favor da quarentena para juízes? Quando ele fala da Lava Jato, ele faz aquele discurso, que é o discurso que inclusive o próprio governo faz, o próprio Aras faz, que a Lava Jato trouxe sim muitos avanços para o Brasil, muitos e muitos e muitos. Não dá para... Foi muito mais coisa positiva do que negativa, mas se eventuais falhas ocorreram, devem ser analisadas.
Não podemos fechar os olhos para isso. E a gente sabe que teve. E depois pergunta o seguinte, ó. Olha, vai juntando as coisas. O senhor é a favor da quarentena para juízes que queiram ingressar na política? Ele fala não só para juízes, mas também para membros do Ministério Público. Deltan Dallagnol é membro do Ministério Público? Os lavajatistas são membros do Ministério Público? Sérgio Moro? Essa semana, vocês viram que saiu aquela matéria, mostrei para vocês, que Bolsonaro fala assim na questão de Sérgio Moro. Vamos ver o resultado no final do processo. Mas eu acho que esse cara fez uma denunciação caluniosa contra mim. E o Aras falou, ó, se não desse aqui, se Bolsonaro tiver intervindo, Sérgio Moro, a gente vai abrir um processo contra você, sabe? Criminal por denunciação caluniosa. Então o governo tá fazendo alguns acenos, a questão de Sérgio Moro não tá indo muito bem, a questão da Lava Jato sem Fux não tá fazendo uma coisa ou outra, mas Bolsonaro fez umas conversas. E aqui pontuar algumas coisas, vejam só, gente. Bolsonaro, quando teve aquela questão do Líbano, chamou o Temer. E já tinham tido algumas matérias anteriormente falando do Temer. Falou, pô, Bolsonaro chama Temer para conversar algumas coisas. Vale a pena lembrar que Temer foi o presidente que nomeou Alexandre de Moraes para o cargo no STF, né, de ministro do Supremo. Então tá aí, né? Pô, é o ministro do Temer. Ministro do Temer. Talvez Bolsonaro falou, Temer, e aí, cara, como é que a gente faz aqui pra pacificar um pouco as coisas? Porque do jeito que tá, não dá. A perseguição que o Alexandre de Moraes tá fazendo, gente, eu acho que hoje tá um pouquinho melhor, mas 2, 3 meses atrás tava todo mundo com medo de postar algumas coisas. Medo do que poderia acontecer, medo se teriam mais buscas e apreensões. Então, isso aqui ajudou, eu acho que ajudou bastante a direita, mas, vocês estão vendo, pelo menos a questão dos inquéritos, o cara não vai parar. Agora lembra o que foi que eu falei lá na posse do Fux. Vou até continuar aqui, a gente fala isso daí. E olha só, o governo, aliás, avalia que o STF hoje é progressista demais. O governo está reclamando, o lado progressista do STF, ele fala, ó, eu não concordo que o Supremo seja progressista. A nossa Constituição que é progressista. Tradução, a nossa Constituição é uma Constituição de esquerda. E ele fala, o Supremo tem que julgar de acordo com a Constituição. Se essa segunda frase, julgar de acordo com a Constituição, também se ele estiver falando de ativismo judicial, falar assim, ó, vamos parar de ativismo, vamos tiver o que está na Constituição, mesmo que seja progressista, é até interessante, sabe? Se o STF parar de tentar modificar leis e criar leis, se até a Constituição já é um avanço. Já é mais um avanço. Inclusive, o Arthur e o Abraham Weintraub ligaram, passaram mais de uma hora por telefone com o Cássio, que vai ser o novo ministro. Conversei com pessoas próximas que conversaram diretamente. Falou, ó, o ponto central da conversa é o Cássio, ele é contra ou a favor ao ativismo judicial. Vai ser a lei, o STF vai parar de modificar o seu belo prazer ou vai ir pela lei. Então, Alexandre de Moraes está aí fazendo alguns acenos. E aí, a matéria ainda termina falando o seguinte, ó, a única coisa que separa muito eu e Bolsonaro é que ele é palmeirense e eu sou corintiano roxo. Eu não botei um parágrafo, botei a matéria aqui da Gazeta, porque ele tá aqui dando uma risadinha, né, pra ficar assim, pra você ver, meio descontraído no final das contas. Não, a gente já se encontrou no passado, dos eventos, no negócio militar, isso, a gente trocou, sempre foi muito educado, formal comigo. Tem um parágrafozinho lá dele fazendo um aceno pra Bolsonaro. Interessante. E aí, olha só. Eu vou comentar o negócio do Fux logo menos. Toffoli nega pedido da esquerda para suspender a indicação de Jorge ao TCU. Bolsonaro, ele tinha ido lá jantar na casa do Toffoli. Falou, ó, Toffoli, vamos botar pra coisa andar? O Brasil tem que andar pra frente, vamos botar o Brasil nos trilhos, vamos parar de perder tempo, ficar de chateação, de apurrinhamento. E aí eu quero mostrar isso daqui, ó. Conju, Leandro Demore, trazendo aqui uma matéria, teve uma live, o pessoal do Conju, que tava Gilmar Mendes, o Aras, e o Demore fala o seguinte, abre aspas, os procuradores da Lava Jato estavam escolhendo o juiz que substituiria Moro, dialogando com o TRF4. É um caso altamente constrangedor e até agora STJ, CJF, CNJ e TRF não falaram nada. A imprensa sócia da Lava Jato não falou nada também. No caso, o antagonista. Então a live que o Gilmar Mendes está aí, junto com o pessoal do Conju, que é o consultor jurídico, o Aras. Falei isso para você na próxima do Aras. Agora eu falo do Fux. O que foi que eu falei na época? Falei, ó, galera, conversa em Brasília hoje é o quê? Que Bolsonaro se encontrou com pessoas, conheceu com pessoas, teve uma reunião com o Guedes, falou, ó, cara, a pauta econômica tem que andar, a gente não vai poder cortar o auxílio, tem gente que depende disso daí para comer. O Guedes falou, não, beleza, vou dar meu jeito agora, ó, do jeito que tá não dá, o Congresso vai ter que ajudar, o Judiciário vai ter que ajudar.
Na época, o entendimento qual foi o seguinte, que eu falei para vocês. Eu disse, ó galera, em Brasília se diz, o governo não vai tentar avançar tanto com algumas pautas, sabe? Aquelas pautas que a gente tanto quer, conservadoras. O Congresso também não vai tentar puxar tanto as pautas progressistas, o Senado, o Judiciário vai ficar no meio tempo, porque a economia tem que entrar nos tiros para a coisa avançar um pouquinho. Falei na época que tem algumas matérias que dava a atender isso, que o STF ia baixar o tom. Falei bastante do Conjur, porque quando se fala de notícias do ramo do judiciário, o Conjur, o dono do Conjur, o karatecazinho, o senhorzinho, acho que é o Márcio Carri, esqueci o nome dele agora, perdoe. Ele tem fonte. Ele é um cara que consegue pegar o telefone e ligar pro Gilmar Mendes. Inclusive tá na live aí. O Conjur é o tipo de fonte que tem acesso ao STF. Isso daqui agora vai fazer sentido porque a gente vai falar um pouquinho de Sérgio Moro. E olha só isso daqui. Eu espero que eu tenha baixado aqui esse vídeo para poder mostrar para vocês, que se não, baixei. Olha só isso daqui. Quero mostrar para vocês 30 segundos dessa fala do Constantino para a gente entender um pouquinho sobre o projeto de poder de Sérgio Moro. Desculpa se eu bocejar aqui, mas, meu Deus, eu dormi pouco essa noite, né? E que pautazinha. Realmente é perseguição ao ministro Ricardo Salles, é um negócio impressionante. Com tanta coisa séria, o governador João Dória querendo fazer vacinação obrigatória em São Paulo da vacina Xing Ling, nova operação da Polícia Federal no clã Cid Gomes, né? Tanta coisa importante. A gente vai falar do boi e desse estudo aí, né? Mas é o jeito, é a pauta, não tem jeito. Olha só. Tá bom aqui, eu não quero ouvir o do boi. Mas vocês estão vendo o que o Constantino tá falando? Ele tá falando, ó galera, teve tanta coisa que aconteceu. Ciro Gomes, questão do Dória, isso, aquilo, outro. E vocês estão o tempo todo com a perseguição ao Ricardo Salles. Vocês não estão indo o que é interesse da nação. Vocês estão focados numa construção de uma narrativa. Narrativa, fontes, Gilmar Mendes, Conjur, vai juntando as coisas. Olha só. Uma das matérias que o Constantino falou foi isso daqui, ó. Lava Jato faz operação contra repasse de 25 milhões da JBS para grupo de Cid Gomes. Carluxo fala o seguinte, ó. Para a geração Paulo Freire e urubus biografados, a Lava Jato ia acabar. Mas sua narrativa continua indo pelo Rio das Antas. Desta vez, a retroescavadeira foi ladeira abaixo. Só resta agora coçar o nariz. Olha quanta coisa o Carlos falou em poucas palavras. Primeiro, para a geração Paulo Freire. O que é que ele está falando? Do pessoal que escuta, mas não consegue interpretar o que está ouvindo. Segundo, urubus biografados. Você sabe o que está falando, né? Biografado. Só tem um. Que vive do caos da miséria. E depois ele fala no final. Continua indo pelo Rio das Antas. Tá falando claramente do antagonista. O pessoal que está vendendo a narrativa. A gente conhece a narrativa dos antagonistas, né? Aí você vê, antes de só comentar mais uma coisa, Renata aqui trouxe algo que é muito pertinente, porque dias atrás, Ciro Gomes veio a público para falar o seguinte, ó. Bolsonaro também interfere nas ações da Polícia Federal para impedir que as investigações de corrupção avancem com prova o envolvimento de seus filhos e amigos. Sem investigação, não encontra corrupção. E aí agora, o irmão do Ciro tá na mira. Aí Renata fala, nem seu desespero para tentar ofuscar a informação sobre a verdadeira corrupção em que seu irmão está envolvido, segundo informação da Lava Jato, o Ciro faz uma super thread tentando incriminar o único presidente não corrupto da história do Brasil. Não deu certo, coronel. E aí, pessoal, olha só isso daqui. Chico Rodrigues é apagado por Luciano Huck. Luciano Huck tinha foto com ele nas redes sociais, removeu todas. E o antagonista continuou falando do Chico o dia inteiro. Eu não vou falar do Chico, já tá chato, né? E aí eu quero chegar aqui nessa imagem. Sérgio Moro, plano de poder, tudo que a gente veio falando antes, pautas, Conjur, Lava Jato, tudo que tá acontecendo. Veja só, gente. A gente tá, nos últimos dias, vendo que muitas das coisas que aconteceram, basicamente a direita caiu no papo dos antagonistas, Sérgio Moro e desse pessoal bonito e cheiroso. Várias narrativas que vêm surgindo, vêm inclusive criando problemas na direita. Você vê, o foco às vezes não sai da Folha de São Paulo, não sai do UOL, sabe? São narrativas que estão saindo dentro do antagonista, da Cruzoé, do Vem Pra Rua, sabe? Do grupo dos biografados. Quando sai, inclusive, às vezes matérias na Folha, coisa que tem problema, são matérias que foram coisas geradas pelo Sérgio Moro. Sempre ele vindo para tentar trazer o caos. Sempre a questão é Bolsonaro Centrão. Bolsonaro Centrão. Mostrei para vocês no vídeo de ontem. Temos
13 deputados, 140 deputados são da esquerda, sobrando 373, Bolsonaro precisa de 308. Com quem Bolsonaro vai conversar? E eu só excluí do 140 PT, PCdoB, PSOL, Cidadania, que eu digo PPS, Rede, só parte PSB, só partido de esquerda mesmo. Botei o resto tudo no centrão. A gente sabe mesmo que o DEM tem gente contra Bolsonaro, com o MDB tem gente que não gosta de Bolsonaro, e ainda assim, Bolsonaro precisa de 308. Como ele vai governar sem um centrão? Então, só narrativa. A questão do Cássio. Cássio é o melhor do nome, melhor do cenário, melhor ministro que todo mundo queria? Não. Todo mundo ficou decepcionado com o Cássio, todo mundo queria um nome melhor, muitos entenderam. Mas vai falar que o antagonista, Sérgio Moro, esse pessoal, não vendeu a narrativa que Sérgio Moro, ou que Bolsonaro traiu o governo mais uma vez, e blá blá blá, tititi, blá blá blá, tititi, blá blá blá, tititi. É o dia todo falando disso, E vocês percebem que as narrativas que o antagonista e Sérgio Moro criam são todas em torno do poder judiciário e da política. Poder judiciário e a política de Brasília. Vejam só, Sérgio Moro vem falar o quê? Bolsonaro esqueceu da corrupção, a PEC lá da segunda instância, que a PEC no final das contas do Sérgio Moro, você vai falar isso, a segunda instância e Lava Jato. Segunda instância e Lava Jato. E por que isso é tão importante para esse pessoal? A Jovem Pan, você vê, a Jovem Pan é uma empresa que tem rádios no Brasil inteiro. Tem programas que são nacionais, o Pingo nos Is, o 3 em 1, e aí você vê que tem programas que são mais à esquerda, mais à direita e tem uma certa pauta. Mas o antagonista é um grupo forte que faz lobby, faz diversos assuntos. Por que o antagonista gosta tanto de Sérgio Moro? Porque Sérgio Moro é tão importante para o antagonista? Porque ele sempre vem dessa narrativa, por um motivo simples. Jornalismo é feito com fontes. No Brasil, não temos fontes na direita. Não temos jornais de direita. A maior parte dos jornais de direita, que se dizem jornais, ou somos 99% do tempo, analista político ou fazendo algum clipe de alguma notícia. Traz alguma notícia, comenta, ou então pega aquela notícia, remove o viés ideológico e repassa. A direita ainda não tem jornalistas para estar dentro de Brasília, sabe, lá dentro da Câmara, acompanhando as sessões, cobrindo, para soltar a matéria em primeira mão, terminar ali, pegar o deputado pela mão, conversar. A gente pode ter, por exemplo, um furo de um deputado da direita, porque aí os canais do YouTube, os jornais da direita conseguem conversar com esse pessoal, mas com o restante a gente não tem muito acesso. Já o antagonista, as fontes deles são dentro do Ministério Público. Vocês conseguem ver tudo que sempre teve na Lava Jato, eles tinham o furo. Em primeira mão. O que o Gilmar Mendes falou, que foi a questão da Vaza Jato. A Vaza Jato mostrou diversas conversas entre o Cláudio Dantas, o Mainardi, o Deltan, esse pessoal, todo mundo junto e misturado. É o tempo todo esse pessoal vendendo essa narrativa. Então, Sérgio Moro para esse pessoal é a última coisa que eles têm. Se eles largam Sérgio Moro, não tem mais um antagonista. O antagonista hoje, o ministro da Economia, não tem mais fonte do Ministério da Economia, os que tinha lá, todos já foram embora, não conversa mais com ninguém. Se ligar para Tarcísio, o Tarcísio não tem nem o que falar com o Tarcísio. Ligar pro Ernesto nem atende, bate o telefone na cara, ele fala, Damares, meu Deus do céu, Damares fala, meu Deus, velho, reza pra isso aqui não me ligar de novo. O antagonista não tem mais nenhuma fonte nos ministérios. Não tem. Salim Matar, que tinha assim, um certo apreço, com essa assim, mais liberal, podia ter, não tá mais lá. Acabou, gente. A única narrativa que o antagonista tem é as questões do judiciário brasileiro. Por isso que é tão importante. A Lava Jato foi que criou eles. E percebam, todo projeto de poder tem um jeitinho para começar. Como foi que Bolsonaro chegou? Com a ajuda dos intelectuais da direita, que são poucos, alguns canais da direita ajudaram, as tia do Zap, a comunicação tia do Zap foi essencial. O PT, quando o PT chegou lá, a gente viu o mensalão, ouviu falar do mensalão do PT, repasse de PT para sites, o PT tomou escolas, universidades, sindicatos, tomou tudo. Já o pessoal, o projeto Sérgio Moro, você vê, tem uma classe política que já se junta em torno de Sérgio Moro, que é o pessoal do Podemos, o pessoal do Muda Senado, Álvaro Dias, uma parte do PSDB, uma parte do Novo.
Você vê que já tem a mídia, amiga, para quando chegar ter a base, porque onde é que chega lá vai ter que nomear algumas pessoas. Então o antagonista fala, ó, se rolar, é uns carguinhos que rolam, uma coisa aqui, uma coisa lá. Já tem um Ministério Público, tem uma parte... Olha a dificuldade do governo Bolsonaro de fazer algumas coisas, porque a gente vê que tem muito funcionário público que o cara tem um lado. E nunca é o lado do governo. Então, olha tudo que tá ao redor de Sérgio Moro. Olha quantas pessoas estão lá. Inclusive, teve aqueles vazamentos do passado, o Partido dos Procuradores. Então, esse pessoal tem muito interesse, mas muito interesse. Esse pessoal articula o dia todo. É lobby atrás de lobby. E aí que a gente entra na questão do Rodrigo Maia, ó. Rodrigo Maia, ministro, análise da Arco. Renato fala o seguinte, ó. ION consultoria política especializada, que mantém parcerias próximas da Empíricos, poderiam disfarçar melhor esse lobby. Surgiram especulações, e justo no MEC. O Ministério é cheio de dinheiro só para criar problema e cisão para o governo. A Arco é uma empresa assim que só presta serviço para gente rica do mercado financeiro. O serviço, você receber esse aqui não tem site, não é assinaturazinha que se você entrar no site da Arco, não tem um negócio assim, não, assine aqui, não tem. É um negócio personalité, que você vai, manda e-mail, troca conversa, é só pessoal graúdo, sabe? Só peixe grande do mercado financeiro. É típica de matéria que você bota para correr, para começar a fazer um lobby de quem tem dinheiro, bala na agulha para tentar influenciar nas coisas. Aí faz a matéria lá, isso aqui a gente conseguiu, né? Às vezes vocês conhecem a pessoa que tem a coisa. Nos últimos dias, surgiram especulações sobre a possibilidade de Rodrigo Maia, ao deixar a presidência da Câmara, assumir o ministério do governo Jair Bolsonaro, mais especificamente a pasta da educação. Como se sabe, Maia deixa a presidência da Câmara no dia 1º de fevereiro de 2021, quando será eleito o novo presidente da Câmara. Aí você vê, de lá o cara me manda aí o texto lá, o cara copiou, colou, mandou pro WhatsApp e fala, ó, Maia ministro, aí botou a matéria falando o que o governo ganha, o que Maia ganha, sabe, isso, aquilo, outro, bababá, tititi. Aí fala, tá aí a eleição da Câmara que tá pra rolar. Aí fala, ó, Maia só vai entrar se ele souber que ele vai ganhar. Se ele souber que vai ganhar, ele prefere colocar um sucessor, porque aí sai com um pouco mais de força, né, e de cabeça erguida. Aí fala questão de risco de atrito, que fala que o governo, o Guedes, não gosta muito do Maia, a ideológica, a avaliação, e aí no final fala, a tendência é que Maia não assuma o cargo. Faz o tudo para não falar que a tendência é que não assuma, mas que tem a chance. Criando todo esse lobby, circular o nome, olha só, quem é que tá por trás disso? O que é a Empíricos ganha com isso? Que é parceira. Tem aí uns amiguinhos da Empíricos que dão uns pitacos na Arco. Tem os membros da Empíricos. A Empíricos aí diz que não é mais dono do antagonista, mas o Caio, que é um dos donos da Empíricos, continua com 50% do antagonista. E você vê tudo saindo e você vê como sai o desenho. A Arco passa essas coisas. O antagonista não falou nada sobre esse assunto, mas a Arco é parceira da Empíricos. E você vê, olha o lobby acontecendo. Olha o lobby acontecendo. Por isso que eu sempre falo, a direita precisa se organizar. Tem muita coisa acontecendo. Esse pessoal está tentando a todo custo emplacar um novo projeto de poder. O pessoal não é besta, não é besta. Vai vendo o que está acontecendo aí nos bastidores do Brasil. E aí, mudando aqui de assunto agora, para falar do Dória e mostrar para vocês algumas coisas que eu acho que não são muito legais. Alguns comentários assim, duas matérias recentes da ligação de Dória com o paizinho. Mas antes, olha a fala do Dória para vocês verem que não é brincadeira. Realmente, ele falou que vai ser obrigatório. São Paulo vai vacinar. Eu já garanti que aqui os 45 milhões de brasileiros de São Paulo serão vacinados. E em São Paulo, a vacinação será obrigatória, exceto se o habitante aqui, o cidadão, tiver uma orientação médica e um atestado médico que não pode tomar a vacina. E adotaremos as medidas legais se houver alguma contrariedade nesse sentido. Não é possível. Adotaremos as medidas legais. Quem não viu o uso da força policial contra o cidadão comum, cidadão de bem, nesse período, o que é que Dória quer falar com isso? Meus amigos. Aqui tem aqui, né, o comentário do Arthur falando que é um absurdo, o Arba também, falando como é um absurdo tudo que vem acontecendo. Dá uma pausa aí, dá uma lida, eu quero mostrar o Kataguiri, MBL liberal. Olha só o que o liberal disse. Assim que sair a vacina, vou pra fila tomar. O Instituto Butantan é seríssimo. Tem assim um pessoal lá, uns presidentes assim do PT, né, que fez campanha pra Lula, pra Dilma,
promove algumas pautas ideológicas, mas bem sério mesmo. E tem acompanhado e participado de cada etapa do rigoroso processo de teste. Olha só. Tem de ser obrigatório mesmo. Se você não toma, além de ser burro, coloca a saúde de terceiros em risco. Tipo assim, se você tomou, você tá imune. Então, a sua saúde tá de boa. É quem não tomou que tá com problema. Então, cara, toma quem quer. Toma quem quer. A gente já falou isso daí várias vezes. E o que ele fala assim, ó, tá acompanhando de forma bem rigorosa. A matéria de 2018, de julho, quem trouxe até foi a Bárbara no Twitter, que fala o seguinte, ó. As empresas do país venderam as vacininhas falsas contra alguma doença. Preciso continuar? Acho que acabou o argumento derrubado, né? Mas aí algumas coisas que vale a pena a gente pontuar, que foi isso daqui, ó. Eu falei lá no Twitter, falei, rapaz, quem é que acha que Dória não é doidinho o suficiente para colocar essa frente? Aí a Cássia fala o seguinte, ó. Plano B do Dória é levar essa vacina para outros estados. Todo mundo vai se ferrar junto. Aí saiu no Jornal de Brasília, recentemente, dia 9, o seguinte, ó. Caso não receba apoio do governo, Dória promete plano B. Olha só, ele tá todo custo querendo emplacar. O governador de São Paulo tem um plano B para disponibilização nacional de doses, caso não receba apoio do Ministério da Saúde. Ele confirmou que tem recebido a vista de deputados, senadores e governadores de outros estados que já estariam interessados em adquirir. Eu não sei porquê, mas eu tenho um sentimento que são mais esse pessoal lá do Nordeste. Não por nada, mas porque os governadores do Nordeste estão com esse consórcio, né? Consórcio Nordeste, que é bem... É o Foro de São Paulo alinhado com o pessoal lá. Aí vem, ó, Dória explicou ainda que o plano prioritário é manter um cronograma de munição nacional, contando com o apoio do Ministério. E no final, ó, ele ainda reforçou que, neste caso, a vacina também estaria disponível para os outros estados. A todo custo, fazendo lobby para o outro país. A todo custo. Dória, o governador que abriu um escritório avançado, sabe, em São Paulo, em outro lugar. E o que é que tem de estranho também? A Cássia, sempre ela, especialista aí na nova esquerda, principalmente, trouxe aqui uma fotinha recente do Instagram do Lead China, o grupo de Dória, o subgrupo aí focado só com esse pessoal, falando o seguinte: o Lead China entrou para o ICD-PASO, uma organização deles, criada para a resolução de conflitos internacionais. Aí você vai ver, né? Estamos aqui para falar, fazendo parte, isso, aquilo, outro, envolvido com sabedoria, o ICD-PASO lutará pela governança econômica global, neutralidade, justiça e igualdade, com espírito de profissionalismo internacional, blá, blá, blá. Fez aí uns comentários lá. E aí, a Cássia traz uma matéria falando assim, ó. Me diz uma coisa aqui, Dória. A entrada do teu grupo para essa associação é uma premiação pelo serviço que você vem prestando? Minha matéria foi do dia de ontem, você vê aqui, ó. Plataforma de negócios sino-brasileiras passa a integrar Conselho de Organização Comercial dos amiguinhos lá daquele país. São Paulo. O Lead foi nomeado membro do Conselho Consultivo. A indicação efetiva e a nomeação ocorreram na primeira Assembleia Geral realizada na organização no dia 29 de setembro em Pequim, da República Popular. A ICD-PASO é uma organização internacional não governamental sem fim lucrativo, composta por instituições e associações comerciais. Olha aquele negócio de terceira via, né? Terceira via. Prestadora de serviços jurídicos e outras entidades no campo do comércio internacional. Olha só, criada a partir de uma parceria entre o CCPIT, Conselho do Pessoal para a Promoção do Comércio Internacional, e o CCOIC, Câmara de Comércio Internacional dos Amiguinhos do Dória. A ICD-PASO está presente em todo o mundo e funciona de forma voluntária. Mas para ajudar você sabe em quem. Então, agora, além de ter um escritório lá, que funciona basicamente como despachante, para fazer várias coisas, tem vídeos aí, entrevista no Dória para Band News, para coisas, falando como o escritório ia funcionar, já mostrei para vocês. Ele fala assim que uma das principais razões que ele fez é para mostrar o pessoal de lá, daquele país, que São Paulo é uma nação dentro de uma nação. Ele falou isso no passado. Resumindo, São Paulo não é Brasil. Ele é o presidente de São Paulo. Basicamente isso. Aqui é a nossa nação. A gente faz o que a gente quer. E ele já falava principalmente da questão da desestatização de São Paulo. Queria apresentar porque ele quer dinheiro. Ele quer desestatizar São Paulo. Tradução. Ele quer vender as empresas públicas de São Paulo para a galera lá.
falando isso daí. E agora ainda tem uma participação. Você já tinha o pessoal do contábil, né? Os despachantes, tudo, dinheiro rolando. Dória também falando que o governo entrar com financiamento caso necessário. E agora você tem assistência jurídica internacional. Tudo que é possível o Dória vem fazendo. Avançando aí a velocidade, meu Deus, se depender do Dória, a bandeira brasileira não será mais verde e amarela, sei lá, para amanhã, mas sabe? A gente tá perdendo tempo com a bandeira verde e amarela. Vamos mudar de cor. Esse é o Dória. E aí, o nosso presidente veio a público para mostrar para vocês, ó, Lei 13979 do 6 de fevereiro, inciso 3. Poderão ser adotadas a realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas para enfrentamento da pandemia. E ele mostra a outra lei, a 6.259 de 30 de outubro de 1985, que fala que cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive de caráter obrigatório. Aí fala mais coisas, artigo 6. Os governos estaduais, com a audiência prévia do Ministério da Saúde, poderão, por medidas legislativas complementares visando o cumprimento das vacinações obrigatórias por parte da população no âmbito dos seus territórios. Aí diz, ó, apesar do artigo 3º, inciso 3, letra D da Lei 13.979/2020, prever que o poder público poderá determinar a realização compulsória, o governo federal, o governo de Jair Messias Bolsonaro, não vê a necessidade de adotar tais medidas, nem recomendará sua adoção por gestores locais. O Ministério da Saúde irá oferecer a vacinação de forma segura, sem assodamento, no momento oportuno, após comprovação científica e validada pela Anvisa, contudo, sem impor ou tornar obrigatório. E aí muita gente falou, tá, e se o STF mais uma vez falar que o presidente não tem poder e são decisões, sabe, dos governadores e prefeitos? Gente, eu não sei. Conhecendo o STF, isso pode acontecer. Agora, eu acho que essa aproximação de Bolsonaro com o STF pode impedir que isso aconteça. Sabe? Isso assim, por que mais Bolsonaro se encontrando com Toffoli e com Gilmar? Gente, mas talvez agora isso vai se mostrar que é algo bem interessante, sabe? Para falar, ó, quem manda é o governo, pelo menos para isso daqui vai ser o governo. Vamos fingir que tudo que aconteceu deixou lá para trás. E aí a gente fica livre. Por quê? Porque Bolsonaro acabou jantando com Toffoli e com Gilmar. Já pararam para pensar nisso? Política é isso, meus amigos. Política, no final das contas, é isso. Então a gente está vendo que o presidente está empenhado em dar a liberdade para o povo brasileiro. E falar, Dória, aqui você não tem vez. E o Douglas Garcia já falou que ele vai lutar com tudo que ele tiver, sabe, contra a obrigatoriedade. Mas fala o seguinte, se o povo de São Paulo não se levantar contra este tirano em um movimento parecido com o impeachment da Dilma, Dória fará o que quiser em São Paulo, apesar dos meus esforços. Ele é uma pessoa única. E aí, olha aqui, já mudando um pouco de assunto, que o Leandro Ruschel fala. Novos e-mails do filho de Biden, expostos há pouco na Fox News, mostram como ele abriu a Casa Branca para empresas amigas do Dória em troca de milhões de dólares em contratos de consultoria. Resumindo, parece que o carinha tá no bolso dos amigos do Dória. Alguém surpreso? Será que isso daqui não é algo similar do que talvez o Dória tá tentando fazer em São Paulo? Talvez, né? E aí, meus amigos, eles estão a todo custo tentando vencer, derrubar o Trump. O cara tá aqui, ó, fazendo um comício, lendo teleprompter no comício, cara, talento. E aí o filho de Trump mostra aqui, ó, mais uma vez, falando, trouxe aqui uma foto, que um cidadão que mora numa casa recebeu 18 papezinhos para votar, numa casa que ele aluga em Las Vegas. Recebeu 18, ele fala assim, ele nem sabe quem são as pessoas. Falando como esse negócio, esses votos por correio estão um negócio assim complicadíssimo. Trump tá falando isso daí o tempo todo. E olha só por quê esse pessoal tá tão preocupado. Inclusive, esse daqui é a razão porque o Dória fala que os Estados Unidos não são e não serão mais, e já não são mesmo, o principal parceiro econômico do estado de São Paulo. Olha o que a Embaixada Americana do Brasil fala. O Partido Comunista está trabalhando ativamente para minar a democracia. Quem foi que falou? O Pompeu.
ele mesmo, que estava lá, da Venezuela. De novo a embaixada. Sob o regime democrático, a Venezuela era o país mais rico da América do Sul e depois tornou o que se tornou. E diz, o povo venezuelano merece melhor do que o regime ilegítimo de Maduro. Os Estados Unidos apoiam eleições livres e justas para a Venezuela, não um espetáculo fraudulento. Olha isso daqui, o Dom mostrou, já mostrei para vocês. Agora o cara foi aplicar lá a aplicação para cidadania, tem duas perguntas. Ó. Você alguma vez em sua vida já foi associado ou foi membro de algum partido comunista? E outra, você alguma vez já foi membro de qualquer partido, qualquer associação que seja um partido totalitário? Vocês estão entendendo o que está acontecendo no cenário todo? Brasil, mundo, tudo que esse pessoal está tentando fazer e por que a eleição americana é extremamente importante também para o Brasil. E você vê, ó, defesa de Alex Saab recorre à ONU para tentar frear a extradição do cara para os Estados Unidos. Para quem não sabe, o Alex Saab é conhecido como o testa de ferro do Maduro, um colombiano aí que aparentemente lavou 350 milhões de dólares para o Maduro. o cara aí, né? O laranja do Maduro, sabe? É o Dario Messer. É o Dario Messer da Globo. A Globo não tem o Dario Messer, o doleiro da Globo. É o doleiro do Maduro. Vai ser extraditado. Tá entendendo? Aí tá na ONU. ONU, me ajuda. A mesma ONU, que vê aqui, o relator da ONU pede que a comunidade internacional diminua as sanções à Coreia do Norte. Que foi que ontem o embaixador, que eu mostrei pra vocês, que o embaixador dos amiguinhos do Dória tava pedindo. Não, o Brasil, sabe, o governo tem que parar com esse negócio aí de acordo bilateral e começar a focar no multilateralismo, ou seja, acordos que venham da ONU, União Europeia, Mercosul, Foro de São Paulo. Até Foro de São Paulo para ele tá valendo, desde que não seja relações próximas. Olha qual o posicionamento, né, desses grupos políticos. E aí, meus amigos, olha isso daqui. Estados Unidos e Brasil assinam na segunda-feira acordos para facilitar o comércio bilateral. Olha tudo que vem se desenhando no cenário. Pacificação no governo, alguns acenos, algumas trocas, criação de alguns ministérios, pacificação de algumas coisas. O governo tá melhorando muito. Eu tô muito otimista. Eu digo para vocês, fevereiro de 2021, se derrubar a Maia, colocar um candidato do governo, o candidato do governo não significa que vai ser alguém da direita, como é do Bolsonaro. O Biaquices é um candidato do governo. O cara que falou, esse aqui é o meu, sabe? Vai ser melhor que o Maia. Aí eu acho que aí começa a andar. E aí, falando um pouquinho que fala desse pessoal, nos comunistas, olha só o seguinte. Projeto taxa grandes fortunas para impulsionar crescimento. Impulsionar crescimento através de taxar os ricos. A Cláudia Waldi fala o seguinte, peraí, crescimento é mesmo? Projetinho socialista mequetrefe que vai fazer com que os grandes empresários deixem o país. A carga tributária no país é altíssima. Que tal um projeto para diminuir o tamanho do Estado? Isso aqui todo mundo fala o tempo todo. Por que eu trouxe isso? Porque esse projeto foi uma recomendação feita pelo FMI. FMI, um banco que tem vários organizações internacionais envolvidas, mais uma vez tentando colocar pressão dentro do Brasil. Olha o multilateralismo aí. Olha o multilateralismo acontecendo na sua frente. E aí o Peter Jordan, que é um empresário dentro da direita, fala o seguinte, ó. Para quem se rasgou com minha opinião de ser contra a taxação de grandes fortunas, tá aqui a explicação. Se assistir e não mudar de ideia, cara, tu não bate bem da cabeça. Se você assistir e continuar com a mesma ideia, tu também não bate bem da cabeça. E ele diz, ó, a Argentina taxou os ricos e eles fugiram para o Uruguai. Ricos saindo da Califórnia e indo para o Texas, porque o Biden disse que vai taxar os ricos. Você acha que taxar os ricos é a solução? Então, meu amiguinho, você não bate bem na cabeça. Quem tem dinheiro vai embora. Vai embora. A questão é uma. Quem que está, sabe, colocando esse foco? É o FMI, mais um grupo internacional querendo ditar o que é que a gente deve fazer. Mostrei também matéria recente. O que é que a esquerda brasileira falando? Temos que buscar um internacionalismo. Esse negócio de soberania nacional, nacionalismo não tá com nada. Esse negócio de ser patriota, vamos esquecer. Olha só isso daqui, vale a pena de comentar. É um pouquinho fora, só um pouco falar de esquerda, começar a falar de eleição. O Haddad fez um tweet, apagou, falando que tem Casa Grande que vale a pena. Um negócio de Casa Grande, de Senzala, ele fala que tem Casa Grande que vale a pena. Ele botou a falar Casa Grande por quê? Porque tá um vídeo porque ele tá reclamando do Bolsonaro. E aí,
o hater da esquerda por cima dele, falou, cara, não sei o que, acusado de racismo, várias coisas. Aí você vê como é uma passada de pano, né? Se fosse Bolsonaro, era racista. Mas como é o Haddad, ó, Haddad diz que estava ironizando no tweet que escreveu tem casa grande que vale a pena. Aí falou, não, foi piada, papapá, tititi. Aí o Roger fala, ó, sempre assim, piada dos outros é coisa séria. Mas quando são eles, é piadinha. Complicado, né? Complicado. A equipe de contenção de danos em toda a sua eficácia. E aí, meus amigos, só para falar um pouquinho de eleição. Aí você vê, né? Enquanto todo mundo fala, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Olha a esquerda aí. Olha a esquerda na rua, firme e forte. Eduardo aí traz o vídeo do Nicolas, candidato lá. Eu até hoje, me desculpa, não sei qual sua cidade. Acho que o nome dele é 2800, 3 zeros. Mas eu sei que ele é do PRTB, começa com 28. Chega lá, o menino é bom. E aí tá lá mostrando, o cara toma a bandeira na cabeça, o cara tenta bater para derrubar o celular dele, faz diversas coisas. É a hipocrisia da esquerda. Eu quero mostrar, a esquerda tá nas ruas. A esquerda está focando em eleição. A esquerda está focando em eleger a maior quantidade possível de vereadores, prefeitos. O próprio Lula falou da importância disso. Fala, Benedita, fala dos teus planos, 2022, 2022. Deixa que eu me resolvo com Ciro. E aí, quero lembrar para vocês, essa matéria aqui é do ano passado, ou foi do início desse ano. Eu acho que na verdade essa matéria é do ano passado, porque essa matéria eu trouxe em janeiro, que já falava, Renova BR forma 156 possíveis candidatos só em Minas, estado do Nicolas. Depois outra, Escola de Políticos, grupo de renovação traçam metas na reeleição. E aí falava que só Renova BR tem 1.400. O pessoal vem fazendo, dando placar. Olhe a quantidade de grupos focado nas eleições. Focando nas eleições. E o que a direita vem fazendo? A direita, na meu ver, não está se empenhando da forma que deveria se empenhar. Inclusive, eu acho que Bolsonaro deu um puxão de orelha mais uma vez. Bolsonaro postou o vídeo da médica, aquela lá de Porto Seguro, da minha Bahia, ela falando o seguinte, não vou dar play, é um vídeo de 2 minutos, mas ela falou o seguinte, gente, nessas eleições, se a gente não se envolver, tudo o que aconteceu, principalmente na questão da pandemia, pode continuar. Por quê? Porque essas pessoas podem continuar no poder. Se a gente quer ver uma diferença, nós temos que nos engajar. E a gente tem que, procurar um candidato um pouco melhor. Por exemplo, São Paulo. Gente, eu não gosto do Russomano. Não acho que ele é um bom político. Não votaria nele se eu tivesse outra opção. Se eu fosse de São Paulo, não sou de São Paulo. O vice do Russomano, eu mostrei pra vocês, é o Marcos da Costa, aquele cara do PTB, que é amigo do Alckmin, que é revolucionário, defende a Revolução Francesa, sabe? Mas a gente tá no cenário que é o Bruno Covas. Olha tudo que Bruno Covas fez para São Paulo e que afeta o país, que é alinhado com Dória, que é alinhado com aquele país, e você tem o Russomano. Aí, você pode votar um 00 e pagar de bonito, falar, eu não votei em ninguém, eu não fiz campanha, sabe? Essa culpa, eu não carrego essa culpa, sabe? Lembra de 2014? Eu votei no Aécio, que era tão ruim, mas você realmente votou no Aécio, podia falar, não, votei 00, não vou participar disso. Gente, o Covas vai ganhar, ou o Boulos vai ganhar. Então, a gente tá num momento que não... a galera da direita, eu sinto que tá assim perdendo tempo olhando coisa pequena, não tá ficando nas eleições. Isso cria base pra muita coisa, gente. É sério, o Bolsonaro tá repetindo isso aqui algumas vezes. O Bolsonaro falando, galera, eleição, galera, é o que dá, gente, é política. Política é a arte do possível. A gente não tem candidatos perfeitos. Tem gente que fala, mas, a gente podia ter candidatos igual o Douglas Garcia, isso, aquilo, outro. Gente, a gente não tem Douglas Garcia ao redor do Brasil inteiro. A gente tem que ter mais gente igual o Carlos Bolsonaro. Gente, a gente não tem gente igual o Carlos Bolsonaro no Brasil inteiro. O que a gente tem são Russomano contra Bruno Covas. Esse é o recado que o Bolsonaro está passando. A gente tem que se engajar. Imagina, meus amigos, se nós conseguíssemos ter a mesma dedicação que tivemos em 2018 para eleger Bolsonaro para agora, para as eleições municipais. Eu tinha certeza que a gente ia emplacar muita gente que não era de esquerda, que pelo menos ia estar mais próximo e mais fácil de dialogar com o governo federal. Então faço mais esse clamor mais uma vez. Gente, olha as eleições. Foquem nas eleições. E aqui, coisinha rápida, uma questão assim meio indireta para mostrar para vocês, pra gente já chegar quase no final do vídeo.
O governo federal, através da SECOM, em parceria com o Ministério da Educação, fez aí uma homenagem aos professores. E por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Para mostrar assim, o que, por mais que o Ministério da Educação não consigam aprovar tudo que eles querem, não conseguem colocar toda a agenda conservadora, eles estão dando aceno, gente. Estão dando aceno para falar, o nosso interesse é isso daqui. E a gente, para mostrar que se a gente pudesse, a gente tá fazendo isso. Então essa ainda é a nossa linha. Não desistam da gente. Olha só, faz um vídeo. Aí o Nadalim pega um livro de Eric Voegelin. Dei pausa aqui e falei, pai, Eric Voegelin. Olha o livro que ele tá fazendo propaganda. Sabe, você tá assistindo o SBT e dá aquela piscada da Jequiti? É isso aí, o Voegelin. Depois passa, você vê, A Vida Intelectual, Sertilanges. Depois, os Lusíadas, mostrando qual é a linha, sabe, que o governo federal vem olhando assim pra educação. Falou, a gente quer isso aqui, cara. A gente quer isso daqui. A gente vai chegar lá. Aguenta aí, a gente vai chegar. Não sei como. Tá difícil. Mas a gente tá tentando. Essa aqui é a linha que a gente tá tentando. A gente tá tentando isso daqui, velho. A nata. A nata da nata da nata. E aí a SECOM ainda fez aí um negócio sensacional mesmo. Digno, cara. Isso aqui vai ser comparado por todo mundo. Igual aquela ideia dos heróis do Brasil, né, na coisa do 25 do 7 de setembro, que pegaram vários brasileiros marcantes, heróis, que fizeram inúmeras coisas, como a professora... Putz, esqueci o nome agora, a professora Ellen, me desculpa agora. Aquela professora que salvou mais de 30 crianças. Agora eu tô sentindo que eu não tô lembrando o nome dela. Mas você vê agora fazer grandes personagens, professores, pra gente mostrar o Brasil teve grandes mestres, não é um país de Paulo Freire. Aí mostra o Malba Tarran, um cara que incentivou bastante a questão da matemática, que o Bolsonaro fala. As crianças têm que aprender a escrever e fazer conta. Aí, um cara da matemática, o governo tá... Isso aqui o governo tá preocupado. Olha os nomes que o governo tá preocupado. É uma mensagem, o governo tá mandando a mensagem. O governo selecionou também o Gilberto Freire, escreveu lá, Casa Grande e a Senzala. Inclusive, o legado que o próprio SECOM fala, o livro dele mostra que o brasileiro é um povo miscigenado. Para de querer dividir, somos todos únicos. Luta, inclusive já bate na luta de classe. Karl Marx, o recado tá lá, escondidinho. Machado de Assis, a importância de realmente da letra, sabe, saber escrever, o domínio. O Machado, cara, o cara é o gênio do português. Um gênio. Do lado, sei lá, o realismo de Machado é, sei lá, só tem, acho que talvez Dostoiévski, que faz essa mesma análise, né, sentimental, psicológica dos personagens. Depois, o governo também homenageou José Guilherme de Melchior, fez uma thread falando, por quê? Porque é um cara que defende liberdade de expressão, sempre defendeu a liberdade de expressão, o governo Bolsonaro olha com carinho essa questão, gente. O governo, em momento nenhum, deixou, faz o que dá, e ainda coloca, Irmã Dulce. Cara, Deus, pátria, família e liberdade. Deus sempre lá, Irmã Dulce. Fez lá toda uma coisa. Então o governo, gente, se comunica, manda as mensagens, sabe? Para bom entendedor, minha palavra basta. Só fica ligeiro, galera. Só fica ligeiro. E para terminar o vídeo de hoje, quero terminar isso daqui, mais um prejuízo gigante para o Foro de São Paulo. 1,6 toneladas de orégano foi apreendido. Após a abordagem de caminhão-baú, foram encontradas mais de 2.000 tabletes em 100 sacos de skunk. A droga foi carregada em Ponta Porã e será entregue em Recife, PRF Brasil. Então, meus amigos, acredita no plano, foca nas eleições. Olha para Sérgio Moro não tá de brincadeira. Olha esse plano, essa ideia de Maia ministro, gente, aquilo ali, a Arco, é coisa de gente grande. E Alexandre de Moraes, né, baixando o tom, o governo dando uma conversadinha, olhando. Eu tô otimista, já falei para vocês, Então fico por aqui, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu, galera.